Muito boa tarde, Nação Guerreira, falando aqui diretamente do estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, nesse pós-jogo de Fluminense 1, Guerreiras Grenás 1, jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino Coletiva com a treinadora Jéssica de Lima. Oi Jéssica, tudo bem? Patrícia, Damas do Esporte. Eu queria perguntar para você, o Ferroviária, ele sempre se destaca por ser um time com uma boa defesa. O que você acha que faltou no jogo hoje para o time poder sair com a vitória? E é isso. Entendi. Só uma pequena correção. A Ferroviária, tá? Eu sei que tem bastante do Ferroviário, a gente acaba confundindo. Eu antes também confundia bastante. Bom, nosso setor defensivo com certeza é um sistema, né? O nosso sistema defensivo, ele realmente é um sistema que é bem seguro e bem combativo. Acho que hoje também foi do mesmo jeito, a gente sofreu muito pouco. Eu acho que a gente, talvez no começo do jogo, entrou com um nível atencional que não condiz com o que a gente apresenta geralmente. Isso acabou custando uma questão de um gol, mas no restante do jogo, para mim, eu acho que a gente dominou todas as ações da partida, conseguiu evitar a grande maioria dos contra-ataques. A equipe do Fluminense ficou muito baixo, praticamente quase 11 jogadoras atrás da linha da bola, perto do gol delas, e aí acabou que a gente não conseguiu ter uma situação de tanta eficiência ofensiva, mas defensivamente eu acredito que a minha equipe fez um bom trabalho, até porque destoa do estilo de jogo que a gente treina. A gente não treina bola longa o tempo inteiro, então elas são muito jogadoras técnicas, elas tiveram que se adaptar ao estilo de jogo e competir, que é isso que eu cobro delas. A Ferroviária, ela tem uma tática diferente de jogo, são passes, né? E até isso chega no ataque e tudo mais, e é um diferencial da equipe. E como está sendo o preparo agora para o jogo contra o Flamengo no domingo, lá em Fonte Luminosa? Olha, nem deu tempo ainda, porque muitos jogos um atrás do outro, então para até a gente conseguir ser tão eficiente nos estudos do adversário, eu foco no adversário que eu vou. É claro que eu assisto um jogo ou outro. Ontem eu assisti uns pedaços do jogo contra o Cruzeiro, mas de praxe a gente entende que já houve uma mudança de postura da equipe do Flamengo depois que a Rosana chegou. É uma forma diferente de, sobretudo, defender, e a gente agora vai estudar, vai entender e vai olhar quais as estratégias que a gente pode jogar no jogo, que vai ser tão difícil quanto esse foi. Posso fazer uma pergunta? Eu queria perguntar assim, o estilo de jogo da Ferroviária é um estilo de jogo que gosta de sair jogando ali atrás com passes curtos, saindo em progressão ao ataque. Como hoje o gramado é um pouco diferente do que a Ferroviária está acostumada, eu queria saber se isso foi um dificultador para o jogo da Ferroviária e se também, além do Fluminense ter jogado muito recuado no segundo tempo, o que você acha que faltou para encontrar mais espaços? Nossa equipe, né? Às vezes tem estratégias que a gente acaba ficando muito menos com posse, né? Ou tentando sair menos construído. E até foi uma situação em que a gente já sabia que o campo estava ruim, não sabia que estava tão ruim. Para mim é o pior campo do futebol brasileiro, infelizmente. Isso, né? Até melhorou, tá? Então, infelizmente esse ano foi o pior campo que a gente pegou no brasileiro. Então, eu já sabia que o campo estava ruim, já haviam me falado. Mas eu acho que quando chegou aqui eu vi um campo muito mais difícil de jogar. E a nossa estratégia estava extremamente pautada num jogo muito mais de aproximação e apoiado do que num jogo mais longo, porque a gente sabe que é o estilo de jogo do Fluminense. Então, é claro, tem momentos que você tem que recorrer a uma construção mais direta. Eu acho que mesmo com o campo, as meninas ainda conseguiram jogar um jogo de pé em pé, 2 toques, jogo de terceira, aproximação, cada bola ruim. O próprio gol, foi um cruzamento, ela quicou, enganou a própria goleira daqui, aí a Darlene já ajeitou de primeira e a Cris achou uma finalização maravilhosa. Então, é muito difícil jogadoras técnicas jogar em campos assim. É um lugar em que elas têm que se desafiar o tempo inteiro, porque não é o futebol de alto rendimento. O futebol de alto rendimento, a bola rola muito mais, você consegue ter ações de maior velocidade. E isso facilitou com que o adversário conseguisse encaixar. Ele baixou o bloco. Quando as equipes baixam um bloco assim e ficam quase 11 atrás da linha da bola, você tem uma finalização de fora ou um cruzamento
e alguém cabeceando e entrando numa primeira e segunda bola, ou umas circunstâncias de jogada individual, que foi o recurso que eu tentei utilizar, colocando duas pontas mais abertas para tentar ir no 1 para 1, mas de qualquer maneira a gente tinha que recorrer a um cruzamento dentro da área. Então fica muito restrito, porque fica muita gente, a densidade de pessoas dentro da frente do gol, é essas maneiras que eu vejo que a gente... Mas como eu não queria muito recorrer toda hora essa bola dentro da área, a gente tentou meio que sair construindo por dentro, porque o nosso gol foi assim, mas eu acho que a gente faltou um pouquinho de qualidade e precisão num cruzamento, numa finalização, num 1-2 que aconteceu. Eu acho que não houve essa precisão técnica, e o campo com certeza ele acaba impactando um pouco mais. Aí uma última pergunta, posso fazer? Você acha então que a parte física comprometeu mais do que a parte técnica hoje? Parte física em que sentido? No segundo tempo a equipe pode ter sentido cansaço, alguma coisa nesse sentido? Não, acho que o cansaço ele foi natural do jogo, até porque imagina um time que fica mais baixo, sem movimentar, só compacto, quem tem que movimentar? O adversário. E elas estavam movimentando muito sem bola, né? Que é uma cobrança que a gente tinha feito. Tanto que a Vendita e a Milena, elas não tinham posição fixa. Não tinham posição. As únicas que tinham posição que eu deixei um pouco mais fixas foi a Darlene e a Mica. As duas não tinham posição fixa. E a Cris e a Duda também, falei, fica à vontade para fazer um jogo de mobilidade mais por dentro. Então, não acho que fisicamente isso impactou. Eu acho que faltou sim um pouco mais de precisão nos refinos técnicos de terço final, que é onde tem muita gente. Então se tem 7, 8 jogadoras no corredor central, perto da área, num espaço de 20 metros. Eu vou cruzar essa bola, eu tenho que achar essa bola num espaço de 30 por 30. Então aumenta demais o nível de precisão. Então acho que nesse sentido, eu acho que é muito difícil. E aí, num campo que às vezes você não consegue achar passes de primeira, porque você tem que dominar, segurar um pouquinho e jogar. Aí eu acho que impacta muito mais do que uma questão física. Ok, então, obrigado, tá? Nada. Jéssica, agora o pessoal que enviou as perguntas no nosso grupo de imprensa, pergunta do Diego Coche, referente à partida de hoje. Eu acho que você já falou muito bem a respeito dessa partida contra o Fluminense. Agora ele fala sobre o Flamengo, que vem embalado jogando na Fonte. O que esperar dessa partida? Eu espero um jogo também tão difícil quanto, né, na resposta anterior. Eu falei sobre uma mudança de comportamento e de postura, sobretudo defensiva, que era, acho que, algo que talvez o Flamengo tinha uma certa dificuldade. São jogadoras que são extremamente letais na frente. A gente tem meninas aí que eu vi desde os 15 anos jogando, então sei muito bem a qualidade delas ali no terço final. Agora é muito mais sobre a logística de descansar. Foi uma viagem muito cansativa para cá, né? Quase muito tempo de ônibus até o aeroporto, até chegar aqui em Moça Bonita, porque quase 10 horas de viagem. Então a gente sabe que agora o que vai fazer a gente ter um bom rendimento no jogo é o quanto a gente vai conseguir recuperar essas atletas, porque amanhã a gente chega em Araraquara praticamente no final da tarde e já está o jogo no domingo. Então não tem muito o que fazer, é recuperar e entender a melhor estratégia para o jogo. Agora a pergunta do Murilo Augusto, do Tic Tac Esportes. Jéssica, gostaria de saber se a opção de ter poupado 2 mudanças, ou seja, as alterações, visa os próximos 3 jogos, que são confrontos difíceis. Poupado? Como assim poupado? Eu não entendi. Deixei de fazer 2 alterações? Será que é isso? Isso. Não tem nada a ver com poupar, não. Era muito mais circunstâncias de jogo. Algumas atletas tinham mais o setor defensivo, eu precisava ganhar o jogo, entendeu? Eu acho que a Vendito ali estava fazendo muito bem o pivô em relação a Milene, então era um lugar que eu estava entre quem eu troco ali. Eu acho que ela estava conseguindo segurar, tomou porrada pra caramba, coitada. E aí eu acabei precisando de um pouquinho mais de 1 para 1 dos lados, né? Então aí nesse caso eu decidi pela Júlia e nos outros setores eu troquei Cris com Raquel e ali a Duda acabou ficando de volante para dar uma segurada no contra-ataque e a jogadora de defesa, que eu acho que não precisava trocar por trocar. Agora a pergunta do Felipe Abreu, do Entre Linhas. Jéssica, gostaria que você comentasse da importância da invencibilidade da equipe agora que atingimos a metade do campeonato.
Isso dá ainda mais moral para a reta final? Você acha que o time está próximo do ideal? Uma pergunta muito complexa, porque eu acho que a gente está ainda na metade da competição, né? Então, muita água vai rolar. Semana que vem começa a disputar Paulista e Brasileiro. A gente entra em outra dinâmica, né? Havia falado anteriormente sobre logística, a gente entra em outra dinâmica que vai ter outra competição. O Paulista mudou esse ano, então são jogos dentro de casa, aumentar o número de jogos. E tem a Copa do Brasil, então é muito cedo para falar que está perto do ideal. Mas eu acho que nosso time, assim, eu particularmente fico muito feliz com a nossa equipe, porque eu acho que ela é extremamente adaptável aos jogos. Se precisar jogar numa situação mais defensiva, ela está fazendo, e sair numa proposta de contra-ataque. Se eu precisar propor mais o jogo, numa saída de um 4-3-3 elas fazem, num 3-5-2 a gente faz, a gente consegue ter variabilidades que eu acho que é extremamente necessário para um prosseguimento da competição. Então, dentro desse sentido, hoje eu vejo que a minha equipe faz muito bem o que está pedindo. Se você olhar o jogo do Palmeiras para esse jogo, se analisar friamente, taticamente, foi duas estratégias opostas. Sim, teve nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho muito difícil equipes conseguir fazer isso. E as meninas estão fazendo muito bem. Então, dentro disso, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Agora, por último, a pergunta da Gisele Correia, do Jornal Lance. Jéssica, boa tarde. Gostaria de que comentasse as críticas da lateral Cat às condições de jogo no Moça Bonita e a arbitragem. De que forma isso influenciou ou não na estratégia da equipe? Foram 3 perguntas praticamente, né? Sobre as condições de jogo no Moça Bonita e da arbitragem. Aí, de que forma que isso influenciou ou não na estratégia da equipe? Tem como não influenciar, porque é um contexto, está inserida dentro do contexto do... A gente sabia que o campo ia estar assim, não imaginava que ele ia estar tão ruim, né? Tão ruim, não imaginava. Pior campo que a gente jogou esse ano. Impacta para um time que quer propor, impacta para um time que tem jogadoras mais técnicas, né? Se eu ficasse fechadinha passando no contra-ataque, talvez não impactaria tanto, como foi o caso do... E não é desmerecendo o Fluminense, porque eu acho que desde quando eu conheço é o melhor Fluminense que eu conheço, mas não é, mas todos os times que vêm jogar aqui têm muita dificuldade de jogar aqui e todos dizem a mesma coisa e hoje eu vi logo que realmente a questão do gramado impacta demais, mas mesmo assim ainda a gente tentou jogar futebol, na minha opinião, a gente jogou futebol, a gente teve a gente envolveu demais o adversário o tempo inteiro, mesmo eles ficando atrás da linha da bola, mesmo eles ficando baixo. A gente conseguiu achar os espaços. Eu acho que a contundência no terço final, mas é muito no terço do terço final, quase lá dentro da área, aí eu acho que é uma situação que você tem que cruzar uma bola, uma finalização de fora, 1 para 1, como eu disse anteriormente. Agora, em relação à arbitragem, acho que tá chato já falar de arbitragem. Não gostei, claro que eu não gostei. Uma hora é amarelo, uma hora não é amarelo, uma hora é falta, uma hora não é falta, então a gente nem sabe. Quando que é uma coisa, quando que é outra, as próprias atletas ficam um pouquinho perdidas em relação a isso, porque elas vão reclamar de uma coisa que há 5 minutos atrás era falta, aí você vai lá, mas não é. Muda, a jogadora do Fluminense entrou dentro do campo sem autorização, nem amarelo tomou, então assim, torcer para que as coisas melhorem e mude, é a única maneira que eu vejo a gente fazer o futebol melhor. Até os gandulas aqui estavam enrolando para trazer a bola, parecia Libertadores. Dessa forma, então, encerramos a coletiva com a treinadora Jéssica de Lima. Agradecemos ao pessoal que estava presente e também aos jornalistas que enviaram as perguntas. Muito boa tarde.